Oi, Zezé. Oi, Clóvis. Tenho novidades. Oba. Cheguei bem na horinha, hein? Vamos lá. A gente já viu como funcionam as fábricas que reciclam aço e alumínio. E a gente pôde perceber também que o processo de reciclagem nas duas é praticamente o mesmo. Você lembra? Nos dois casos, é só aquecer bastante até o metal fundir. A temperatura do aquecimento depende do ponto de fusão do metal. A gente já viu também que as propriedades do metal podem ser mudadas misturando pequenas quantidades de outros metais. É, as ligas. Exatamente, essas misturas são chamadas ligas, como o aço. Você lembra do latão? Isso mesmo, uma mistura de cobre e zinco. Você já sabe qual é o assunto da nossa teleaula de hoje? Esse mesmo, o cobre. Hoje você vai aprender quais são as principais características do cobre, como é a sua reciclagem e vai saber o porquê da sua grande utilização em fios elétricos, tubulações de sistemas de aquecimento e de refrigeração. Tá todo mundo curioso? Então vamos às novidades. Eu acabei de chegar de uma visita a uma fábrica que recicla cobre. Como você viu lá no depósito, Clóvis, a gente junta tudo que é metal amarelado e também meio marrom numa mesma pilha. Todo esse material a gente vende para uma fábrica só. Olha, tem uma coisa que eu não estou entendendo. Como é que pode vender materiais tão diferentes para uma mesma fábrica? Fios elétricos e latão, por exemplo. Eles parecem ser diferentes, mas na verdade tem uma coisa em comum, o cobre. É por isso que a gente está visitando essa fábrica hoje. Essa é a fábrica de cobre e latão que a gente vai visitar hoje. Vamos lá. Por aqui? Onde é que tá? Onde é que tá? Ah, achei. Ih, não é o cara da televisão? Aonde? Te enganei. Zezé, adivinha o que mais tinha no meio da sucata que é vendido para a fábrica de latão e cobre? Fio elétrico. Como é que você sabe? É isso Eu mesmo. não sabia, né? Mas quando a gente fala em cobre, eu logo penso no fio elétrico, né? Falando nisso, por que será que é tão usado o cobre para fazer fio elétrico? Puxa vida, tá aí uma boa pergunta. Por favor, você pode me dizer porque o cobre é muito usado para fazer fios elétricos? Não sei. Não, porque o cobre é bom condutor de eletricidade. Cada condutividade. É isso mesmo. Essa é uma das propriedades dos metais e o cobre é um craque nisso. Ele é muito bom condutor de eletricidade. Mas não é só isso. Existe também a facilidade que o cobre tem em ser transformado em fio. Essa também é uma propriedade dos metais e essa propriedade chama-se ductilidade. A gente já viu isso, que a propriedade dos metais poderem se transformar em fios. E o cobre é muito dúctil, ou seja, ele pode muito facilmente ser transformado em fio. Deu então para perceber por que o cobre é tão usado para fazer fios elétricos? Ah, agora eu entendi. É porque o cobre é um ótimo condutor de eletricidade. Além disso, é super fácil transformar ele em fio. Falando nisso, eu tô vendo que você aproveitou aqui para comprar um fio. O que é? Você vai fazer aquela extensão para iluminar lá fora? Não vou fazer essa extensão que você tanto me pede, não, porque é muito perigoso. E eu trouxe esse fio só pra mostrar. Não é comprado, não. Tava lá no meio da sucata e o gerente me deu um pedaço. No meio da sucata? Mas esse fio tá novinho. Tá novinho, mas está fora de especificação. Fora de especificação? O que é isso? Quando o gerente me falou isso, eu fiz a mesma pergunta que a Zezé. E você, sabe o que é especificação? Especificação. Ato ou efeito de especificar. Descrição rigorosa e minuciosa das características que um material, uma obra ou serviço deverão apresentar. Quer dizer, então, que o material está fora da especificação quando ele não tem aquelas características que ele deveria ter. Isso mesmo. Todo material comercializado deve vir acompanhado de uma descrição detalhada das suas características. É o que a gente chama de especificações. Essa descrição deve ser feita de preferência com números, ou seja, com medidas. Eu tenho um bom exemplo para você entender melhor. Vamos dizer que você precisa comprar uma lâmpada. Você não pode chegar na loja e dizer, eu quero uma lâmpada. Você tem que especificar o tipo de lâmpada que você está precisando. Por exemplo,
Você quer uma lâmpada comum de 127 volts e 60 watts de potência. Ah, captei. 127 volts e 60 watts são as especificações da lâmpada. Exatamente. Tanto é que está tudo escrito lá na lâmpada. Eu tenho um outro exemplo. O cobre, que é usado para fazer o fio, precisa ter determinadas especificações. Por exemplo, ele pode conter no máximo 400 gramas de oxigênio para cada 1000 quilos de cobre. Peraí, como é que é? Eu não entendi. Quer dizer que tem oxigênio dentro do fio? Mas o oxigênio não é um gás. Calma, isso é bem fácil de entender. Preste atenção que ele vai explicar. Não, não é gás dentro do fio. Quando eu digo que tem 400 gramas de oxigênio, o que eu quero dizer é que parte do cobre metálico se transformou em óxido. Você sabe, óxido é o resultado da reação entre o metal e o oxigênio. A gente já viu o óxido de ferro ou ferrugem e o óxido de alumínio. Quer um resuminho? Então preste atenção. Resumindo, em cada 1000 quilos de cobre usado para fazer fios elétricos, pode ter no máximo 400 gramas de oxigênio misturado na forma de óxido de cobre. Essa é uma especificação que precisa ser cumprida. E preste muita atenção. Produzir dentro das especificações é hoje uma questão de sobrevivência para as empresas. Quem não faz isso fica fora do mercado. Afinal, estamos falando de qualidade. E com qualidade não se brinca. Todo mundo tem que participar. Esse negócio de qualidade é um assunto que cada vez mais está aparecendo em tudo quanto é jornal e revista. Também não é pra menos. Hoje, quem não se preocupar com qualidade acaba ficando no mato sem cachorro. Falando nisso, olha aí o Clóvis fazendo um atendimento de qualidade. Olha, eu não vou garantir pro senhor, mas pode ser que na livraria da esquina se encontre mais algum material sobre esse assunto. Ah, tá ok. Muito obrigado. Obrigado, até logo. Senão a gente dispõe, hein? E aí, Clóvis, para continuar mantendo o nosso padrão de qualidade, do nosso conhecimento sobre metais, que tal você continuar contando aí como é que foi sua visita? Claro. Peraí, onde é que eu tava mesmo? Já sei. Depois que entendi tudo direitinho sobre esse negócio de especificação e qualidade, o gerente da sucata me explicou tudo sobre a reciclagem do cobre. Como eu já esperava, o processo de reciclagem do cobre é muito parecido com o processo de reciclagem do aço e do alumínio. O jeito de derreter o metal é muito parecido. E depois de fundido, o cobre é transformado em tubos, chapas e fios. Mas tem uma coisa que é bem diferente e que eu não tinha visto nem na reciclagem do aço, nem na do alumínio. A gente chama esse processo de decapagem. É para tirar a camada de óxido que se forma na superfície do metal. Quando você mergulha um tubo de cobre que tem óxido na superfície, numa solução ácida como essa, o ácido ataca esse óxido, tirando ele fora. Ácido. Será que você também nunca viu essa substância? Tem certeza? Você certamente já comeu uma salada temperadinha com sal, óleo e vinagre. Não comeu? E o que uma salada temperadinha tem a ver com ácido? Ora, Zezé, o vinagre é uma espécie de ácido, o ácido acético. E o limão, que também serve para temperar a salada, é uma outra espécie de ácido, o ácido cítrico. Vinagre, limão... Essa cara que a Zezé fez serve muito bem para dar uma dica sobre uma das características dos ácidos. O que é que o limão e o vinagre têm em comum, além de serem temperos para salada, é claro? Vinagre, limão... Ah, já sei! São azedos. Isso mesmo, os ácidos são substâncias azedas. Tem ácido de todo tipo. Tem esses ácidos que a gente até come e tem outros ácidos que podem matar os peixes, os animais e as pessoas. Mas o segredo aqui é sempre o mesmo. Conhecer bem as substâncias e tomar muito cuidado. Uma coisa importante a saber sobre uma solução ácida é a sua concentração. Veja, aqui vamos preparar uma solução concentrada. Quer dizer, só um pouquinho de água e muito ácido. Pronto. Agora, vamos preparar uma solução diluída. Ou seja, um montão de água e só um pouquinho de ácido.
Vamos colocar um pedaço de cobre em 2 tubos de ensaio e adicionar as soluções. Observe a diferença. Na solução concentrada, o ataque ao metal é violento. Já na solução diluída, o ataque é bem mais suave. Quer dizer, quanto mais concentrada uma solução ácida, mais perigosa ela é. Quer dizer então que o vinagre é uma solução diluída? Exatamente. Uma solução diluída de ácido acético em água. Agora, mudando de assunto, por que o cobre é usado para fazer canos e fios? O cobre não é mais caro? É um pouquinho mais caro. Mas o cano de cobre é excelente para encanamentos de água quente. E o fio de cobre é perfeito para servir como fio elétrico. Por que será que o cobre serve tanto para sistemas de aquecimento como para fios elétricos? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, a gente viu agora há pouco que o cobre não é atacado pela água. Por isso, o encanamento de água quente das casas é feito de cobre. A água quente atacaria os canos de ferro rapidamente. É isso mesmo. Ah, e tem mais. É claro que o cobre, como todos os metais, conduz a eletricidade com facilidade. Então é por isso que os fios elétricos são de cobre. É verdade. O cobre não é atacado pela água e conduz a eletricidade com muita facilidade. Mas por que não usar outro metal para fazer o mesmo serviço? Afinal, todos os metais têm propriedades parecidas, lembra? Os metais conduzem corrente elétrica e calor e podem ser transformados em chapas e fios com muita facilidade. Mas, apesar das propriedades serem parecidas, os metais não são iguais. O cobre, por exemplo, conduz calor e eletricidade muito melhor que o alumínio. Ou seja, a escolha do metal mais adequado depende da aplicação a ser feita. E, é claro, dos custos. Eu entendi. Os metais são parecidos, mas não são iguais. Cada um é melhor em alguma coisa. Por isso que às vezes a gente usa um, às vezes usa outro. Clóvis, essa tua visita rendeu mesmo, hein? É verdade. Você viu só quanta coisa a gente aprendeu hoje? Confira aí na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que quase todo metal que é meio amarelo ou meio marrom tem o cobre, como é o caso do latão e dos fios elétricos. Aprendeu a importância das especificações, não só para o cobre, mas para a qualidade de todos os produtos e serviços. Você verificou ainda que a reciclagem do cobre é quase igual à do aço e à do alumínio. A principal diferença é o banho na solução ácida, a decapagem, certo? Por último, você viu que os metais têm propriedades parecidas, mas que eles não são iguais. Hoje nós estamos encerrando esse grupo de teleaulas dedicadas ao metal. Nessas teleaulas você pode perceber que os químicos agrupam as substâncias de diversas maneiras. A substância é metal ou não metal? Pode ser simples ou composta? Pode ser ácido, hidróxido, óxido ou sal. Calma, calma. Esses agrupamentos são feitos para facilitar o estudo do comportamento e das propriedades das substâncias. Tudo isso você pode conferir aí no seu livro de química. Agora, para encerrar o ciclo do metal, basta você dar uma boa olhada no seu livro de estudos. Tchau.